Cristo chamou-me, eis-me aqui. Eis-nos aqui para cumprir a missão que Ele nos confiou. Inspirados nesta canção tão linda, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Daremos continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Marcos e convidamos os irmãos para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver próximo a você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, de 14 a 20, diz assim a Palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la, sobretudo, em nossa vida diária, em nosso viver cotidiano. Meus amados, nós temos aqui, nesse texto do Evangelho de Marcos, um momento muito importante no ministério de Jesus. Ele está iniciando o seu ministério, iniciando o seu trabalho, e então chama, convoca os seus primeiros discípulos. Hernandes Dias Lopes faz algumas observações interessantes a respeito desse chamado de Jesus aos primeiros discípulos, e ele destaca que Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. O reino de Deus, neste contexto aqui do ministério de Jesus, está sendo estabelecido. Jesus está recrutando trabalhadores. Os que são chamados à salvação são também convocados para um treinamento a fim de alcançarem outras pessoas para Jesus. Vale a pena a gente lembrar que nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, fomos salvos também para levar muitas pessoas conosco para o céu. E vale a pena também a gente lembrar quantas pessoas nós já alcançamos, quantas pessoas estão no caminho para o céu por nosso intermédio, porque nós fomos instrumentos de Deus para a sua salvação, porque nós levamos essas pessoas a Jesus. Quantas pessoas estão aqui na igreja porque nós estamos engajados na missão, porque nós estamos cumprindo a missão? Quantos estão em outras igrejas, em outros lugares, servindo a Deus, porque nós evangelizamos, nós compartilhamos Jesus, nós compartilhamos o que Jesus fez por nós e pode fazer por essas pessoas também. Quantas pessoas nós discipulamos, quantas pessoas nós ajudamos na sua caminhada com Jesus. Todo o treinamento, capacitação que recebemos ao longo da nossa jornada cristã é para nos ajudar a alcançar outros com o amor de Deus, com a salvação que somente Jesus pode nos oferecer.
Então Deus chama cooperadores, Ele não chama consumidores. Não chama consumidores. Muitas pessoas hoje, no cenário evangélico, vivem um cristianismo de cardápio, em que, então, abrem o cardápio, e hoje está muito fácil abrir o cardápio na frente de um aplicativo como o YouTube. Temos inúmeros pastores pregando, inúmeras igrejas cultuando a Deus. Qual é o cardápio de hoje? E querem simplesmente consumir aquilo que as igrejas estão produzindo. Poucos estão produzindo. Mas o reino de Deus não é feito de consumidores. O reino de Deus é feito de cooperadores, de gente que lança a mão do arado sem olhar para trás, que veste a camisa e se coloca à disposição de Deus para servi-lo. Muitas vezes assumimos uma postura completamente contrária à de Jesus e queremos ser servidos ao invés de servir ao propósito de Deus, aquilo que Deus idealizou para nós. Jesus chama cooperadores, Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: mas eu estou muito ocupado, minha agenda está muito cheia, eu estou trabalhando demais, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. E Jesus chama pessoas ocupadas. Pedro, Tiago, João, que estavam ali consertando as redes, para o trabalho. William Barclay disse que, citando Flávio Josefo, um historiador, disse que nesse tempo havia muitos pescadores e podia-se ver no mar da Galileia cerca de 330 barcos de pesca. Havia uma indústria pesqueira, eles viviam da pesca, estavam ocupados com o seu ofício, com o seu trabalho. Mesmo assim, se colocaram à disposição de Deus para seguir Jesus, seguir o propósito do Senhor. Jesus chama, sim, pessoas ocupadas. Jesus chama também pessoas humildes. Ele chama pessoas humildes. Barclay diz que ninguém como Jesus creu no homem comum. No homem comum, no ser humano comum. Jesus chamou homens iletrados e com eles revolucionou o mundo. Deus não precisa de estrelas, precisa de homens e mulheres preparados e capacitados pelo Espírito Santo. Como a irmã Raquel leu aqui no início: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A capacitação vem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. J.C. Ryle disse que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riqueza, não tinham fama e nem poder, e nem buscaram riqueza, nem buscaram fama e nem buscaram poder. Isso prova que o reino de Deus não depende dessas coisas. A causa de Cristo avança não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo Espírito Santo, diz Zacarias capítulo 4, verso 6. A igreja que começou com poucos pescadores, espalhou-se pelo mundo e revolucionou o mundo. Essa igreja de pescadores só poderia ter sido fundada pelo próprio Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está à procura de pessoas humildes, e Vênio dos Santos certa vez afirmou que Deus está à procura de homens fracos, de mulheres fracas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando nós lançamos diante de Deus as nossas limitações, Ele então tem condições de nos usar muito mais. Então, coloquemo-nos diante do Senhor
e estejamos à disposição dele, colocando nossas vidas com humildade diante de Deus, porque Deus é especialista em usar pessoas comuns, que se deixam usar por eles. Pessoas comuns nas mãos de Deus podem ser usadas para realizar coisas extraordinárias. Pessoas comuns nas mãos de Deus podem ser usadas para realizar coisas extraordinárias. As pessoas humildes são aquelas dispostas a aprender com Jesus, são pessoas dispostas a se colocarem à disposição de Deus para o seu serviço. As pessoas humildes são ensináveis, são aprendizes, são discípulos de Jesus, que Deus poderá usar para espalhar o seu evangelho ao redor do mundo. As pessoas que Deus chama são pessoas humildes, aprendizes, porque as pessoas que acham que já sabem tudo não têm tanta utilidade para Deus. Os discípulos atenderam ao chamado de Jesus e decidiram segui-lo. Precisamos seguir Jesus. E graças a Deus, a grande maioria de nós aqui um dia tomou a decisão de seguir Jesus. Quando seguimos Jesus, de que maneira seguimos? O que é que seguimos? Seguimos o seu exemplo, meus irmãos. Seguimos o seu exemplo. Em tudo, Jesus deixou exemplo para os seus discípulos. Quando os discípulos decidiram seguir Jesus, passaram a tê-lo como seu mestre. E a liderança de Jesus, além de ser uma liderança servidora, foi uma liderança discipuladora. Ele tornou-se o mestre daqueles discípulos. Eles passaram a olhar para Jesus e seguir o exemplo, o modelo que Jesus estava dando a eles, dizendo: façam como eu faço, vivam como eu vivo, trabalhem como eu trabalho, façam exatamente aquilo que vocês me virem fazer. O verso 14, você está com a sua Bíblia aberta. Qual foi o exemplo que Jesus deixou para os discípulos? Verso 14, Marcos 1,14, veio para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Jesus deu exemplo de pregação do Evangelho, alcançando as pessoas mais e mais com a palavra de Deus, porque ele sempre esteve preocupado com as pessoas. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar aquele que havia se perdido pelos seus próprios caminhos. Essa foi a missão de Jesus, e foi essa missão que ele confiou aos discípulos. Ele nos deixou o exemplo de cumprimento da missão. Em João 14, verso 21, Jesus afirmou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Assim como o Pai me enviou, da mesma forma como o Pai me enviou para ser bênção na vida das pessoas, eu envio vocês também. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, precisamos ir ao encontro das pessoas. Se queremos que a nossa geração nos reconheça como filhos de Deus, precisamos priorizar as pessoas e nos envolver com elas, seguindo o exemplo de Jesus. Precisamos nos aproximar das pessoas, nos relacionar com elas intencionalmente para levá-las a Jesus. Para levá-las a Jesus. Em João capítulo 1, nós encontramos um momento muito interessante quando André se aproxima do seu irmão Pedro e diz: Pedro, nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Messias. E o que André fez? Levou Pedro a Jesus. E nós precisamos desenvolver esta operação, André, que é levar os nossos amigos, levar os nossos irmãos, levar os nossos familiares, os nossos parentes a Jesus. Mas há um versículo aqui em Marcos 1, verso 17,
que nos diz como é que Deus trabalha, como é que Deus faz isso na gente. O verso 17 diz assim: Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Eles eram pescadores de peixe, eles eram pescadores de crustáceos, talvez, de frutos do mar. Mas Jesus disse: venham comigo que eu tornarei vocês, farei com que vocês se tornem pescadores de pessoas, pescadores de gente. Jesus nos chama como somos, do jeito que somos e como estamos, porque Ele tem o poder transformador, Ele tem poder de nos transformar. Foi Ele que pegou Mateus, o publicano, um cobrador corrupto de impostos, e o transformou num evangelista. Foi Ele que apanhou João, filho do trovão, e o transformou no apóstolo do amor. Foi Ele que transformou o próprio Pedro num instrumento poderoso em suas mãos para pregar o Evangelho. Fez com que o primeiro sermão pregado na era cristã, por meio da descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, fez com que esse pescador rude, humilde, levasse 3.000 pessoas ao encontro de Jesus, numa única mensagem. Aquele pescador, que possivelmente não sabia falar muito bem, que não era um erudito daquela época. Deus pode usar os eruditos, mas pode usar também os pescadores, melhor dizendo, pode usar os pescadores, pode usar os marceneiros, pode usar todas as pessoas que se colocam à disposição dele para servi-lo, para serem úteis naquilo que ele quer fazer através de nós. Aqueles iletrados pescadores haveriam de revolucionar o mundo. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Os instrumentos são frágeis, mas a mensagem é poderosa. Os pescadores são limitados, mas a pesca será gloriosa. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre do mundo sobre o assunto mais importante do mundo, que é o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para a humanidade. O ensino de Jesus não era limitado a uma sala de aula, a teorias. Ele não apenas transmitia informação, ele transformava vidas, transformava pescadores, publicanos, revolucionários como Simão o Zelote, em discípulos, em apóstolos, em servos de Deus. Os discípulos de Jesus não receberam apenas informação durante aqueles 3 anos de convivência com Jesus, eles foram transformados. Jesus andou com os discípulos, comeu com eles, socorreu-os nas aflições, exortou-os nas suas dúvidas, encorajou-os nas suas fraquezas. Jesus não apenas treinou com palavras, mas sobretudo com o seu exemplo. Com o seu exemplo. Aqueles discípulos passaram por um processo que os transformou. É verdade que muitas vezes nós emperramos o processo e não queremos deixar Deus nos transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Deus quer fazer esta obra em nós, porque Ele tem muito a fazer através de nós. Hernandes Dias Lopes faz um destaque muito interessante. Ele diz que o chamado de Cristo é também para uma relação pessoal com Ele. Você está com a sua Bíblia aberta em Marcos? Veja o capítulo 3, Marcos 3, verso 14. Quando ele chama os 12, convoca os 12, diz assim, Marcos 3, 14, então designou 12 para que estivessem com Ele. Para que estivessem com Ele. Jesus não os chamou para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo.
Jesus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Santidade pessoal precede o ministério cristão. Inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto, a causa pelo efeito. Outro autor diz que Jesus não disse aos pescadores: tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem, tenho uma teoria que gostaria que vocês conhecessem, tenho desenvolvido um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Jesus simplesmente disse: sigam-me, venham atrás de mim. Jesus quer se relacionar conosco e, por meio desse relacionamento, nos transformar em pescadores de gente, de almas, de pessoas. Ele quer conviver conosco e, para isso, é preciso que estejamos com Ele, é preciso convivermos com Ele, é preciso termos relacionamento íntimo com Ele. De outra forma, viveremos em função dos nossos próprios caminhos, em função da nossa própria vontade, alheios àquilo que Jesus quer fazer em nós e através de nós. É a partir desse relacionamento que Ele fará de cada um de nós um pescador de pessoas, um pescador de gente. Quando nos relacionamos com Jesus, Ele nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas com o propósito de influenciá-las com o Evangelho de salvação. O relacionamento com Jesus é transformador. Precisamos segui-lo, seguir o seu exemplo. Mas precisamos seguir Jesus com prontidão. Voltem comigo ao capítulo 1, verso 18. Diz o texto que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Estava falando ontem aos nossos adolescentes que adiar a obediência também é desobediência. Adiar a obediência também é desobediência. Quando Deus nos chama, Ele espera prontidão de cada um de nós. Ele espera que respondamos com prontidão. Imediatamente seguiram Jesus. Vinde após mim, disse Jesus. E essa expressão exercita a soberania de Deus sobre Simão, sobre André, sobre João. Ele mostra que tem o direito de chamá-los para o serviço no seu reino. Eles devem estar prontos para responder imediatamente ao seu chamado. Quantas vezes nós ouvimos o chamado de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas dizemos assim: deixa para depois, Senhor. Semana que vem, quem sabe? Ano que vem, Senhor, o ano já está terminando, já estamos entrando em agosto. Vamos deixar para o ano que vem, aí a gente volta a falar nesse assunto. Os discípulos imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Jesus chamou seus discípulos. Este chamado vem do próprio Senhor, é Ele quem nos convoca e convoca cada um de nós para sermos pescadores de gente onde Ele nos colocou. Onde Ele nos colocou, na família onde nascemos, no local onde trabalhamos, na repartição onde servimos, em qualquer canto que estejamos, Ele espera que haja prontidão em servi-lo com todo o nosso coração. Imediatamente deixaram tudo para segui-lo. Devemos seguir Jesus com prontidão, mas devemos seguir Jesus também com submissão, porque o chamado de Jesus é soberano. É soberano. Eu vi um pregador dizer essa semana que no Novo Testamento nós encontramos muito mais referências a Jesus como Senhor do que como Salvador. Ele nos salva para ser o Senhor da nossa vida. E não faz sentido dizermos que Jesus é o nosso Salvador se Ele não consegue ser Senhor da nossa vida. Aliás, um dos sinais
da nossa salvação, de que nós somos salvos, é que Jesus consegue ser Senhor de nós, consegue ter autoridade sobre nós, consegue governar a nossa vida. Quando Jesus disse: venham atrás de mim, venham após mim, Ele estava exigindo dos seus discípulos submissão. Os discípulos não sabiam onde Jesus iria, onde Jesus os levaria, no que daria esse tempo com Jesus, mas eles se submeteram a Jesus, eles se sujeitaram a Jesus. Ser discípulo é andar atrás de Jesus, submisso a Jesus, é empoeirar os pés com a poeira que sai dos pés do nosso Mestre. Meus amados, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Eu digo isso a partir de mim aqui, cada um de nós, que Deus nos ajude a aprender a arte de andar atrás dEle. Porque com muita facilidade nós deixamos Jesus para trás. Com muita facilidade nós deixamos Jesus comendo poeira atrás da gente. Passamos à frente dele, tomamos decisões, fazemos isso, falamos aquilo, tomamos uma série de decisões na vida que não tem nada a ver com Jesus, porque simplesmente nós passamos à frente dele e nós deixamos de nos submeter a ele e de nos submeter à sua autoridade, aquilo que ele tem realmente para nós. Em Lucas capítulo 9, você pode abrir sua Bíblia? Lucas 9, texto áureo do discipulado. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos seguir Jesus e estar debaixo da autoridade de Jesus todos os dias. Não apenas aos domingos, não apenas quando estamos no culto, mas quando saímos do culto. Quando o culto termina, Jesus precisa continuar sendo Senhor das nossas vidas. Em 2012, eu tive a oportunidade de ouvir a Rosalei e sua mãe darem testemunho sobre o seu pai, Ari Veloso, que Deus chamara a sua presença naquele ano. E uma frase que a Rosalei proferiu naquele dia ficou guardada no meu coração. Aquele homem servo de Deus, meus irmãos, fez discípulos até o fim. Ele era transplantado do coração. Transplantado do coração. E já no fim, com dificuldade até para respirar, ligado a um balão de oxigênio, com aquele fiozinho no seu nariz para ajudar na respiração, ele continuava fazendo discípulos, marcando seus encontros pela internet e discipulando pessoas. E duas frases que a Rosalei disse me marcaram, não apenas uma. Uma foi que se furasse a veia do seu pai, não sairia sangue, sairia a palavra de Deus. Que aquele era um homem cheio da palavra de Deus, ele transbordava da palavra do Senhor. E a segunda palavra é que ela pôde dizer, quem disse isso foi uma filha. Ela disse: meu pai vivia o evangelho entre os domingos. Ele seguia Jesus não apenas aos domingos, mas entre os domingos. Jesus quer ser Senhor da nossa vida todos os dias. Jesus quer ser Senhor da nossa vida amanhã, segunda-feira.
na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nos nossos negócios, em tudo aquilo que fazemos, Ele quer ser Senhor, e isso significa seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me até o Calvário. Siga-me pela via dolorosa, porque seguir Jesus é andar numa via dolorosa, sim, em que vamos crucificar o nosso eu, em que vamos colocar o nosso eu na cruz e vamos dizer, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Somente quando decidimos seguir Jesus em submissão a Ele, conseguimos renunciar, deixar tudo para trás. Os discípulos deixaram tudo para trás, deixaram a sua empresa de pesca, deixaram tudo para trás. O que é que você precisa deixar para seguir Jesus de fato? O que é que você precisa deixar? Eu não sei, mas Deus pode revelar a você hoje. Talvez sejam situações que estejam embaraçando a sua vida. Hebreus 12, versos 1 e 2, nos falam que nós devemos deixar o embaraço e o pecado. Embaraço e o pecado. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. Mas o embaraço nos impede de caminhar. Situações que não são pecaminosas, mas são embaraçosas. E que embaraçam a nossa vida e nos impedem de seguir Jesus. Quais são os embaraços dos quais você deve se livrar? Quais são os pecados que você deve confessar para seguir Jesus com perseverança, para caminhar nessa trilha, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Somente a submissão poderá nos levar a renunciar e fazer essa renúncia motivados pelo amor a Jesus, amando Jesus sobre tudo e sobre todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ainda em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versos 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27 diz assim: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor aquele que não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Que palavra tremenda, meus irmãos. Mas não é minha não, é de Jesus. É Jesus quem está estabelecendo os critérios do discipulado. E dizendo que se nós não amarmos a Deus sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre aquelas pessoas mais vinculadas a nós, que certamente são aquelas que nós mais amamos, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor aquele que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Eu não sei o que Jesus está exigindo de você hoje, não sei o que é que Ele deseja que você deixe a partir de hoje, mas uma coisa eu sei, você precisa ouvir e atender o chamado de Jesus.
É Jesus quem está convidando você, chamando você, siga-me, venha atrás de mim. Deixe de andar pelos seus próprios caminhos. Não passe mais à minha frente, ande aqui atrás. E tudo será novo, de fato, na sua vida. Mas o Senhor deseja que nós venhamos a segui-lo com um compromisso radical. Voltando a Marcos, capítulo 1, verso 18, diz o texto que eles deixaram tudo e o seguiram. O verbo seguir aqui indica seguir tendo-o como mestre. Seguir como discípulo segue ao mestre. O discípulo é aquele que tem o mestre como modelo, como padrão de vida e de conduta. No Sermão do Monte, narrado por Lucas, no capítulo 6 do Evangelho, verso 40, Jesus vai dizer que o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não é maior que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre, será semelhante ao seu mestre. Ser discípulo de Jesus é permitir que Ele nos molde como Ele desejar, é colocar-se de forma maleável nas mãos do mestre. E aqui eu peço que vocês abram suas Bíblias também, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 de Pedro 2, verso 21, vai nos dizer: por isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, deixando modelo, para que sigais os seus passos. Ser discípulo de Jesus é deixar as redes, é deixar o barco, é ter Jesus como prioridade absoluta da vida e decidir viver de acordo com a sua vontade, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua soberania. Ser discípulo de Jesus é ter um compromisso de vida com Ele, um compromisso entre os domingos, dentro de casa, fora de casa, em todo canto. O crente comprometido, discípulo comprometido com Jesus, não o abandona no banco da igreja. Antes, anda com Cristo, vive com Cristo, desfruta de profunda e íntima comunhão com Ele. Não é um mero observador de Jesus, é alguém que decidiu ter um compromisso com Ele. É alguém que segue Jesus porque quer se parecer com Jesus, quer viver como Ele viveu, falar como Ele falou, tratar as pessoas como Ele tratou, amar como Ele amou, identificar-se com as necessidades das pessoas como Ele se identificou, discipular as pessoas como Ele as discipulou. Seguir Jesus é tê-lo como exemplo de vida, é fazer o que Ele fez. Jesus iniciou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido. Verso 15 de Marcos, capítulo 1. O tempo está cumprido. Essa afirmação é simples, mas poderosa para nós, especialmente porque a palavra tempo aqui significa oportunidade, tempo de Deus. O tempo de Deus chegou, a hora de Deus chegou. Este é o tempo, esta é a hora, este é o momento. Este é o momento de seguirmos Jesus e fazermos aquilo que Jesus fez, seguindo os seus passos. Façamos uso do tempo que Deus nos dá. Agora é o tempo de Deus, tempo oportuno. Não jogue fora o tempo, fazendo coisas que Jesus
não mandou você fazer. Não jogue fora o seu tempo falando coisas que Jesus não mandou você falar. Fale do Evangelho, faça discípulos. Se você entende que o tempo está cumprido, que este é o tempo de Deus para a nossa geração, não demore mais, não hesite mais. Assuma hoje o compromisso de seguir Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos e atenda ao chamado de Jesus. Você pode dizer simplesmente: Senhor, eis-me aqui. Eu estou à tua disposição para te seguir e te servir. Quero te seguir até o Calvário, para crucificar o meu eu lá. Quero estar crucificado com Cristo, contigo, Jesus. Eu aceito o desafio de seguir Jesus. Viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei a sua luz.